Seja bem-vindo, bem-vinda ao Militares Mundi, quando um cavalo de Troia beneficiou a China e a Rússia e ainda barrou uma invasão à pequena ilha de Taiwan. O dilema de uma teimosia e competência americana que seria um total sucesso, exceto por um capricho do destino. No final da Segunda Guerra, quando os computadores ainda ocupavam salas inteiras e era virtualmente impossível miniaturizar um para que coubesse em míssil, a doutrina aceita pela quase total maioria era que aviões, mesmo os a jato, ainda usariam canhões e metralhadoras. Foguetes eram munições sem sistema de controle usados em ataques ar-terra, e ao contrário do imaginário popular, pela premissa de que partes e fragmentos do projétil, assim como a onda de choque e esferas explosivas ou de puro metal, iria atingir o alvo, o projétil ar-ar antiaéreo raramente atinge o objetivo em cheio. Desta forma, um sistema de radar na ogiva rastreia, detecta e persegue o alvo, e é detonado no momento de maior proximidade, provocando danos consideráveis e a neutralização, e o principal objetivo, a destruição do alvo. Um visionário que estudava o sulfeto de chumbo, um semicondutor usado em LDR-S, basicamente um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz, iluminamento, que incide sobre ele. Passou a alimentar a ideia de que foguete ou bomba lançado de um avião detectaria a emissão infravermelha de um motor, de um tanque, por exemplo, e detonaria antes de atingir o chão, causando muito mais dano. Uma espoleta por infravermelho poderia, em tese, identificar alvos, mesmo que usassem contra medidas eletrônicas ou eventual furtividade. O visionário McClellan percebeu que, se fosse possível, com um sensor identificar uma emissão infravermelha, com uma matriz de sensores seria possível rastrear o movimento do alvo, mas que, infelizmente, esta era uma tecnologia inexistente na época. Junto com seus colegas, o Sr. McClellan criaram um mecanismo no qual um espelho parabólico, girando a uma determinada velocidade, algo em torno de 4.000 RPM, varrendo o espaço adiante, em 25 graus, claro, se existisse um míssil, pois o resultado da teimosia ainda estaria longe de existir. E mesmo que não fosse a tarefa de McClellan projetar mísseis, ele estava usando o tempo de outros projetos, assumindo para si muitas broncas. Além de pouca verba e uma caixinha do laboratório para bancar sua pesquisa, que viria a ser uma das mais promissoras em relação a mísseis. Por este motivo, e a falta de necessidade da época, a pesquisa e o projeto demorou tanto. O esboço do projeto era extremamente simples, usando o corpo de um foguete ar-terra padrão com aletas de navegação, e como a computação digital, assim como a conhecemos hoje, ainda era mera ficção científica, na melhor das hipóteses, engatinhava, os projetistas de McClellan usaram soluções analógicas para ensinar o míssil como reagir, como identificar o alvo, além de como corrigir a sua trajetória de acordo com os sinais recebidos pelos sensores. Desta forma, o míssil tinha a tendência de serpentear ao invés de seguir em linha reta rumo ao alvo, e da semelhança com uma cobra do deserto, com movimentos serpenteantes, assim surgiu o seu nome, Sidewinder. Vendo a simplicidade do míssil, com apenas 14 válvulas e menos de 3 dezenas de partes móveis, o hardware era mais simples que uma TV comum da época. Bancando o projeto basicamente com dinheiro do próprio bolso e trabalhando em horário de almoço e nas horas vagas, McClellan e sua equipe tiveram muitas das variações do Sidewinder rejeitadas. E somente em 1953 se sentiram seguros o suficiente e confiantes para apresentar o projeto à exigente Marinha dos Estados Unidos. E quando, para espanto de todos, o míssil projetado sem pedido, sem, entre aspas, a necessidade, quando o projétil detectou, aos olhos de todos, perseguiu e destruiu um drone de demonstração, o almirante William Pearson ficou impressionado com o que estava à sua frente. E agora, sob as bênçãos da Marinha Americana, com verbas chegando a caminhões e sem miséria, foi preciso só mais 3 anos para aperfeiçoar a Cobra, o míssil Sidewinder, a adaptação do projeto para a produção industrial e a sua certificação para operação. E já em 1956, o Sidewinder começou a ser adotado pelos esquadrões navais.
Ao passar por várias alterações, sendo uma das últimas a forma em que o míssil se comunica com o piloto, e como as condições de disparo variam de acordo com a altitude, a velocidade e o ângulo, condição meteorológica e etc., era preciso saber a hora exata de puxar o gatilho. Os engenheiros haviam instalado um voltímetro, que indicaria com uma agulha quando o alvo estaria dentro do alcance do míssil, e sendo justamente este um dos problemas identificados pelos pilotos. Pois, se você está em um dogfight em que decisões devem ser tomadas em questão de segundos, você não pode ficar sempre de olho em instrumentos de indicação, já que um MiG inimigo também está tentando lhe destruir. Hoje, a solução parece simples, mas era engenhosa e tecnológica para a época. Foi criado sinais sonoros com tons de emergência característicos, indicando o momento exato de lançar o míssil. Quando a China, já mesmo antes da guerra, vinha se estranhando com a província rebelde de Taiwan, os Estados Unidos fizeram o batismo de fogo do míssil Sidewinder em 2 anos mais tarde, na crise do Estreito de Taiwan, visto que esta exigia sua independência, fazendo o caldeirão ferver novamente assim que a guerra acabou, e desde aquela época a China se vê compromissada em reconquistar Taiwan, nem que seja à força, mas não contava com a cobra, aliás, o Sidewinder. Para fazer frente à China, que tinha muito mais caças, os Estados Unidos mantinham tropas na região, mas sem o seu direto envolvimento, e as Forças Armadas de Taiwan recebendo armamentos, munições, além de veículos, com vários F-86 Sabres ainda com cheiro de novos. E como solução de emergência, os Estados Unidos enviaram um lote de míssil Sidewinder AIM-9. Foram instalados em alguns F-86 Sabres, além de treinar os soldados taiwaneses. Em 24 de setembro de 1958, a China lançou uma ofensiva composta de uma frota de 126 MiG-15S e MiG-17S em direção à pequena ilha, que só tinha 48 caças F-86 Sabres, para interceptar o poderoso esquadrão chinês, que não contava com um pequeno segredo. O pequeno detalhe faz a diferença. O Sidewinder. Poucos caças estavam armados com míssil, mas quando se aproximaram da formação chinesa, que voando mais alto do que o F-86 conseguia, a formação chinesa, bem antes de chegarem perto o bastante para usar os canhões contra os F-86 Sabres, os caças de Taiwan dispararam seus Sidewinders, que, com todos os problemas e limitações de uma arma nova e revolucionária, derrubaram, de uma vez, 6 caças chineses. No final foram 9 abates confirmados e 2 prováveis. Então os chineses abortaram o ataque e voltaram para a base. Nenhum caça de Taiwan foi perdido. Em meio a isso tudo, passou despercebido o piloto chinês mais sortudo de todos os tempos, para azar dos americanos. Um dos Sidewinders disparados pelos caças de Taiwan atingiu em cheio o MiG-17 chinês, mas não explodiu. O sujeito voou até a base e pousou com um míssil armado e espetado no caça. Alguns chinês bem inteligente desarmou o míssil, retirou da fuselagem, encaixotou e enviou via Sedex para Moscou. Os russos correram para fazer a engenharia reversa e em 3 anos surgia o AA-2 Atoll, uma cópia idêntica do Sidewinder, mas mesmo assim a pesquisa não parou. O Sidewinder logo passou a usar componentes eletrônicos modernos, como resistores, e abandonou as válvulas. O sensor infravermelho foi aperfeiçoado e passou a usar nitrogênio líquido para aumentar em milhares de vezes a sua sensibilidade. Problemas do Sidewinder, como de travar na maior fonte de infravermelho existente, e a sua insistente atração com o Sol, onde cisma em voar em sua direção. Este foi um dos problemas resolvidos. Agora o míssil Sidewinder identifica e ignora contramedidas como flares. Pode ser lançado de qualquer ângulo. Com uma origem curiosa, o Sidewinder é o míssil ar-ar mais popular. É o clássico míssil com sistema de rastreio infravermelho que é usado em combate de proximidade. Foi um autêntico presente aos chineses e aos russos, mas que, após passar por inúmeras gerações e aperfeiçoamento, foi sem dúvida um marco na tecnologia de mísseis, mesmo tendo sido criado sem ninguém pedir ou sem ninguém querer.
McLean diz: eu, pessoalmente, gastei 3 anos só considerando as possibilidades. É fácil construir algo complicado, difícil é construir de forma simples. Eu fico agradecido a você que assistiu até agora. Deixe a sua sugestão para novos temas, se inscreva no canal Militares Mundi, deixe o seu like e ative o sininho. Desta forma, o YouTube lhe avisará assim que novos vídeos forem lançados. Obrigado.